enfim. Aí vocês dão uma lida aí em menta, objetivos, isso tudo também está lá no AVA, né? Posso falar disso um pouco mais com calma daqui a pouco. Mas o que eu queria mesmo falar no nosso plano de ensino, que eu acho que é importante, é sobre a nossa CES, né? Que a gente também não conversou aí na última aula. Tá? A gente tem a C1, em que basicamente a gente vai ter um único questionário, valendo 10 pontos. Né? Eu pensei que não havia muito razão de ser. A gente falou disso na aula passada? Não, né? Dessa CES e tal, acho que a gente não falou, não é isso? Eu não lembro agora, porque eu falei disso em outras turmas, já estou meio perdido, mas eu lembro que deu aquele, então, deu aquele bug, né? E aí a gente não conseguiu falar, assim, né? Então, mas a C1, basicamente, eu pensei ela como um questionário, né? É uma conversa mais introdutória, não tem nem muita coisa assim ainda de conteúdo para talvez pensar um trabalho, né? Qualquer coisa assim. E aí eu pensei em fazer essa única atividade em que a gente faz o questionário. Né? Claro que a gente pode fazer um estudo dirigido, né? Pode tirar dúvidas, pode fazer uma revisão, se vocês se sentirem seguros, né? Não é um problema, não. Mas eu também pensei em ficar inventando moda demais, não. Né? Acho que um questionário tá de bom tamanho aí para a nossa C1. Né? Em relação a C2, né, a gente vai ter um outro questionário e uma discussão a partir de texto jornalístico em sala de aula. Né? Que eu fiz essa experiência em algumas turmas o semestre passado, já na modalidade online, eu achei que funcionou assim, e aí eu quis replicar isso em algumas outras turmas. Né? Basicamente, a gente vai ler alguns textos e, basicamente, a gente vai discutir alguns desses textos articulado à discussão da disciplina. Né? Pode ser que a gente precise de uma, duas aulas, não é muito uma questão, mas a ideia é fazer tudo online. Né? No momento da aula a gente vai ler, no momento da aula a gente vai discutir, né? Tem toda uma formulaçãozinha, vocês vão precisar criar pequenos grupos e tal, mas vocês vão perceber que é uma atividade muito tranquila, assim, obviamente tem um critério mínimo, né? Mas é uma atividade muito tranquila, você ler algo e articular, o grupo articular mais ou menos aí com a discussão que tem sido feita na disciplina, e é isso. E aí a gente bate um papo assim, sobre algumas dessas coisas, né? Vai valer metade dos pontos. E aí, por fim, a gente tem a C3, que vai envolver um questionário e vai envolver um trabalho de fórum. Né? A ideia é que até a semana que vem eu já disponibilize esse fórum para vocês irem fazendo ao longo do semestre. Né? Esse fórum vai ficar aberto assim, o semestre inteiro, até porque ele é um documentário. Assim, né? É um documentário sobre o Lacan, que eu acho que é um documentário assim, que aproxima a gente do Lacan. Né? O Lacan, às vezes, ele é essa pessoa que ele parece que marca uma distância, é difícil se aproximar dele, né? Teoricamente, obviamente. E o documentário ajuda assim, a gente talvez se aproximar, entender melhor quem é essa figura, por que ele é alguém que é tão assim, né, referenciado no campo psicanalítico. Aí vocês vão assistir esse documentário e vão fazer para mim um comentário lá no fórum. Né? Ah, eu assisti o documentário, eu achei isso, achei aquilo, né? Não entendi direito isso, fiquei pensando na discussão que a gente teve em sala de aula, né? Basicamente isso, assim. Tá? A gente vai funcionar dessa forma. Tá? Eu espero que fique bastante claro aí para vocês. A CES. Tudo bem, gente, em relação às atividades? Alguma questão? Alguém não está claro para alguém? Alguém quer questionar alguma coisa? Tudo tranquilo? Ok? Beleza. Né? Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. E aí a gente também tem o desenvolvimento da disciplina, né? Que são basicamente as nossas 3 unidades. E cada unidade é uma C. Você pode ler dessa forma, C1, C2, C3, né? E a cada unidade a gente tem o que é conteúdo, o que é objetivo, né? Aqui eu falo mais ou menos o que nós vamos trabalhar, os métodos avaliativos que eu vou usar, e aí eu faço indicações de alguns livros. Né? Eu comentei para vocês na aula passada, eu acredito, né, que o livro que eu vou usar, assim, quase 90% da disciplina é esse livro aqui,
Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, do Bruce Fink, que é um psicanalista inglês, né? É um livro novo, assim, recente, ele deve ter sido publicado no máximo aí, né, 2018, talvez 19, eu não lembro agora a data, mas é um livro muito novo, assim, né, e que eu acho que o autor foi muito feliz, assim, da maneira como ele conseguiu articular e falar para a gente de algumas coisas da clínica lacaniana, né, sem se perder, às vezes, em discussões, assim, muito homéricas, muito abstratas, que são sempre importantes, obviamente, né, isso pode ser um problema que a gente vem tendo, assim, né, mais na contemporaneidade, a gente quer tudo prático, né? A gente quer saber da prática, e a gente perde a discussão teórica, né? Mas talvez a nível didático isso é relevante, assim, né? E o fim que aí ele consegue ser bastante acessível, né? Em algum momento a leitura pode ficar um pouco mais densa, né? Mas normal, natural, né? E aí tem outros livros, né? Que é legal para vocês darem uma passeada, tá tudo lá na biblioteca digital da FAESA. Vocês conseguiram, gente, acessar o texto 1 aí? Ou não, né? Alguém chegou a ler o texto? Algumas pessoas tiveram alguns problemas, né? Aí com a biblioteca virtual, né? E tal. Mas aí, ó, o pessoal está falando que sim, que conseguiu, né? Ah, que bom. Ah, beleza, então. E aí tem unidade 2, né? Mesma coisa, os objetivos, né? Os conteúdos, procedimentos, outras indicações de livro, né? Coloquei esse livrinho aqui, que é um livrinho curto, né? Talvez um pouco mais para quem se interessa também pela discussão da psicanálise, que é um livro chamado Freud, mas por que tanto ódio? Que é uma autora, né, francesa que resolveu discutir, então, bom, por que tem alguma coisa, né, em relação à psicanálise? Parece que tem muita gente que odeia, assim, né? A que se refere a esse tipo de ódio, assim, né? Claro que eu sou suspeito para falar, mas talvez vocês já consigam perceber que às vezes tem algumas pessoas que têm uma relação em relação com a psicanálise, um pouco da raiva, um pouco do ódio, né? Claro que isso está dentro de um debate francês muito específico, né? Teve um pensador lá da França que lançou um livro chamado Anti-Freud, né? E aí ele bate bastante com força no Freud e ela vai tentar responder a crítica a esse livro e tal. Mas é interessante, né? Eu penso que é legal, principalmente pela discussão sobre o ódio, né? É uma discussão também bastante contemporânea que eu acho que vale a pena. E a unidade 3, né? Também a gente tem aí, né, objetivos, conteúdo, procedimentos e algumas outras indicações aqui, tá? Se alguém já quiser dar uma olhada lá no documentário do Lacan, né, que eu falei que vai virar uma atividade de fórum, que eu ainda não estruturei, mas de repente, enfim, né, quer dar uma olhada nesse documentário, porque você está curioso, quer saber, ele já está linkado aqui, ó. Só clicar aqui na unidade 3, como é uma atividade C3, né, só clicar aqui na unidade 3 que você já vai dar lá no YouTube no documentário. É um documentário um pouco extenso, é uns 50 minutos, é um documentário, né? Mas de repente já está aí, né? De repente você já inclui aí na fila de atividades, vê o documentário, porque você pode ver e de repente ficar pensando, né? Ao longo da disciplina eu vou falar de uma coisa ou outra, aí você vai lembrar talvez do que você viu, né? E aí a gente pode ter um diálogo mais intenso, mas já está aqui disponibilizado. Tá? E aí, os conteúdos, né, gente? Vocês, na minha disciplina, vocês podem traduzir, não sei como é que está funcionando aí nos outros professores, nos conteúdos vocês podem traduzir conteúdo por texto. Cada conteúdo é um texto. A ideia é trabalhar 6 textos a princípio, né? Eu acho que é razoável, até porque a gente não vai ter, assim, tanto tempo de aula de semestre, né? Está previsto aí 3 meses de aula. Então, acho que 6 textos ok, vamos ver, né? Isso às vezes depende um pouco, assim, também do feedback da turma, né? Tem turma que conversa mais, tem turma que conversa menos, né? E aí a gente vai conversando. E é aquilo, né? A cada conteúdo, um texto, e todos os textos da disciplina já estão aí na biblioteca virtual, né? Que vocês podem acessar aí e chegar aos textos, tá? É um pouco essa história. Uma coisa que é legal também, né? Se você é uma pessoa um pouco mais sistemática, acho que vocês também já viram isso daí com outros professores, né?
mas só para mostrar aqui que na minha disciplina também está organizado dessa forma, né? Quando você entra aqui no conteúdo, você tem mais ou menos, né, a discussão que vai ser feita e o cronograma aí. Tá? Então, o cronograma com as datas, o que está previsto, né, gente? Vamos lembrar que o cronograma é uma previsão, né? Ele não é assim, né, uma previsão dogmática, né? Ele é mais ou menos lá no data 4 vai estar mais ou menos isso, assim, né? E tal, e aí a gente também tem as atividades que vão rolar, né? Ó, aqui está previsto um estudo dirigido não avaliativo, já no conteúdo 2, né? Se você for lá, você também vai ver as outras atividades previstas, já está prevista a data do nosso primeiro questionário, no dia 18, né? Isso eu acho que vocês já sabem aí, em função, né, da atividade com os demais professores. Dúvida, gente, em relação a essa parte mais formal, né, mais de organização da disciplina? Tudo esclarecido? Sim? Pergunta alguma coisa aí, gente, pelo amor de Deus. Tudo tranquilo? Não tenho dúvida não, Chico. Beleza. Ok. E aí, então, gente, para a gente, né, dar sequência aqui, eu vou pedir para que a gente faça a nossa atividade avaliativa, né? A atividade diagnóstica, desculpa, né? É uma atividade que, na verdade, são 6 perguntas, né, que vocês vão responder lá. A ideia não é pesquisar, vocês sabem disso, né? São 6 perguntinhas sobre psicanálise. Eu formulei as perguntas com base, né, na discussão que a gente fez lá em TSP, que é a discussão que a gente discutiu mais teoricamente aí a psicanálise. E a ideia é justamente essa, né? Eu saber o que ficou, o que não ficou, o que talvez eu preciso retomar aqui, né? E calibrar e equiparar mais ou menos a turma, né? Eu gostaria que nesse momento a gente fizesse isso. Nós vamos fazer isso através do Socrative. Vocês já trabalharam com o Socrative, certo? Algum professor já deve ter trabalhado com o Socrative aqui com vocês, né? Não? Ai, meu Deus. Então vamos lá, vamos fazer junto aí, né? O primeiro passo é a gente entrar no site do Socrative, né? Eu coloquei o link aqui para vocês aí no chat, né? E a primeira coisa é que vocês, nesse momento, devem entrar aqui no socrative.com. Eu vou pedir que vocês façam isso e quando vocês chegarem lá, vocês me dêem um ok. Professor, já estou na tela, né? Escreve aí no chat, cheguei. E aí a gente pode continuar esse processo juntos. Beleza, Giovana? Beleza. Pronto. Isso. Ó, o pessoal que já está chegando aí, já pode clicar em login, né? E logo em cima aqui, ó, à sua direita, vai ter o login. Quando você clicar no login, você vai ter aqui 2 opções. Login como estudante e login como professor. Vocês vão logar como estudante. Aí a minha sugestão é que vocês coloquem para português, né? Para a coisa ficar um pouco mais acessível, né? E aí ele vai te pedir o nome da sala. Ele não vai te pedir o seu nome, né? Ele vai te pedir o nome da sala. E o nome da sala que vocês vão digitar aí é Francisco 3215. Postei aqui no chat. Mas vou colocar aqui também. Francisco 3215. Tá. E aí depois você vai colocar o seu nome, né? Vou colocar o meu nome aqui, ó, Chico Ninja. A gente vê como exemplo. Pronto. E aí ele já aparece as perguntas para você responder. Estão conseguindo aí?
login, depois o nome da sala, Francisco 3215, e aí depois as perguntas. Beleza. Tá? Eu vou dar 15, 20 minutinhos aí para vocês fazerem. Daqui a pouco a gente volta. Tá? Eu estou aqui atrás do computador, vou desligar minha câmera, mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar que a gente vai respondendo aí. Ok?
Beleza, gente. Já dei uma olhada lá, né? Quase todo mundo terminou. Talvez tenha uma pessoa ou outra aí terminando, pode ir terminando, né? Eu vou começar aqui a aula, né? O conteúdo mesmo, mas é isso, né? Depois eu vou dar uma olhada lá com calma nos resultados. Não sei se vocês sabem, né? Mas alguém poderia se perguntar por que eu estou usando essa plataforma. É porque essa plataforma me dá alguns dados, né? De quantas questões foram acertadas, quais questões que talvez gerou mais dúvida, né? É uma coisa que tem um nível de informação de dados que pode me ajudar aqui na hora da aula, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu slide, então, para a gente começar a discussão. Estão vendo aí o slide? É normal, né? Mas os resultados foram bons, assim, de modo geral, né? O pessoal está comentando aí, Fabiana, né? A Cíntia também. Mas os resultados foram bons, de modo geral, né? Às vezes é isso também, né? Nem todo mundo é interessado no assunto, né? E, enfim, aí estuda outras coisas, né? É legal até saber, né? O quanto que a gente está enferrujado ou não, assim, né? Mas acho que vale a pena, né? A Cíntia comentou ali em cima de rever anotações e tal, né? Eu vou fazer o trabalho, né, de tentar atualizar algumas coisas, mas também é legal, né, de quem já sentiu assim que não foi tão bem, não foi tão legal, né, de dar uma olhada aí, de atualizar algumas coisas, né. Então vamos começar a discussão desse texto, né? Eu vou, assim, como algumas pessoas aparentemente chegaram ao texto, imagino que conseguiram ler, né? Seria muito legal se a gente pudesse trocar, assim, percepções e tal, né? Eu vou começar a falar aqui um pouco do texto, dar alguns recortes, né? E algumas das minhas impressões do texto, e aí a gente pode ir conversando, né? É legal que essa troca apareça, assim, né? Esse texto, gente, é um primeiro texto, assim, que ele tem uma característica, que eu acho que é uma característica que vai se manter ao longo de todo o semestre, né? Que eu estou bastante preocupado, assim, em tentar transmitir minimamente para vocês o que a gente faz quando uma pessoa chega no nosso consultório, né? Lembrando que eu não vou muito entrar na discussão da psicanálise em extensão, eu vou falar mais da psicanálise em intenção, que é essa psicanálise clínica, né? Mas eu estou muito preocupado com essa recepção inicial do paciente, né? E, diferentemente do que pode supor, muitas coisas assim, né? Que a gente poderia pensar como diretriz de condução, vamos pensar, né? Eu acho muito curioso que na obra do Freud, especificamente, né? O Freud ele não diz muito o que a gente deve fazer, né? Ele diz mais o que a gente não deve fazer, né? Algo assim, olha, não é tão interessante, não é tão produtivo que se faça isso para que uma análise aconteça, né? Então, entendi, Cid, tranquilo, sem problema. Então, eu acho assim, curioso, né, o quanto que o Freud ele parece operar um pouco dessa forma. E isso não é à toa, né? Eu acho que, no fundo, quando ele não fica dizendo assim muito, olha, faça assim, faça assado, conduza assim, conduza assado, né? Ele está tentando deixar um pouco um espaço aí para algo que precisa ser inventado ao longo de uma análise, né? Algo que precisa mesmo, você vai precisar ir mesmo palmilhando, né, e sentindo aí de alguma forma, né, por onde você vai abordar, por onde você vai, o que o paciente está trazendo, o que ele não está trazendo, né? E esse texto é um texto em que a gente vai, assim, falar um pouco disso e vai falar também um pouco disso que se chama o desejo na análise, né? Acho que uma coisa que é interessante aqui nesse texto, né, é que a gente talvez vai poder entender melhor, né, o que é o desejo dentro de uma análise, o desejo do paciente e o desejo também do analista, né? E a gente vai perceber que esses desejos, eles não necessariamente estão confundidos com a ideia de um desejo subjetivo, né? Em relação ao que eu quero, em relação ao que eu desejo, assim, para mim, enquanto, assim, um propósito de vida, né? É um desejo que faz uma referência direta ao processo de análise, né?
seja o desejo do analisante, seja o desejo do analista. Assim. Então, não é a pessoa, né, propriamente. No analista não é a pessoa analista, né? Assim como o analisante também não é a pessoa analisante. É mais a relação que ele estabelece com a análise e o quanto que ele está assim, um pouco disposto, né, a se empenhar e mexer em algumas coisas aí do seu mal-estar, do seu sofrimento, do seu sintoma e tal. Né? O autor ele começa assim com uma espécie de brincadeira, né, uma coisa que ele recorta, me parece assim, de um certo ambiente que ele frequentou, principalmente na década de 70 e 80, né? Segundo ele, era muito comum uma espécie de piada, uma espécie de xiste, né? Em que envolvia uma pergunta lá, né? Assim, quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada, né? E a resposta aí a essa pergunta era só um, mas a lâmpada precisa querer mudar, né? Isso era uma espécie assim de analogia que se fazia, né? Em que as terapias elas eram baseadas numa premissa em que elas só teriam uma efetividade de sucesso, que as terapias elas só avançariam se a pessoa que estivesse lá fazendo esse processo verdadeiramente se propusesse a mudar, né? E aí tem algo, né, que o autor vai olhar assim com um pouco de desconfiança, né? Principalmente porque, gente, uma das coisas que a gente aprende muito rápido, né, principalmente estudando mais o Lacan, assim, é que um dos conceitos da psicanálise que foram mais deturpados, inclusive por psicanalistas mesmo, né, é o conceito de resistência do paciente, assim, né? Quantos e quantos analistas, né, assim, quantos e quantos quantos e quantos analistas, né, e quantos assim operadores aí da clínica psicanalítica, né, muitas vezes assim com alguma dificuldade de conduzir um determinado tratamento acaba colocando o ônus no paciente, né? Se o paciente não está conseguindo avançar, se ele deixou de vir, né, se ele não está conseguindo fazer a análise, é porque o paciente está resistindo ao tratamento, né? Isso coloca às vezes o analista assim numa posição muito confortável, né? Uma posição em que ele talvez não se interrogue tanto, vamos pensar, a como ele está conduzindo, se talvez ele está antecipando, né? Tem alguma coisa que fica muito confortável a gente cair nesse lugar de que o paciente está resistindo, né? É claro que o paciente resiste, é óbvio que o paciente resiste, mas não dá sempre para a gente simplesmente colocar nessa caixinha de que é o paciente que está resistindo e que o processo não está avançando, etc. Né? Então, assim, o autor aí do texto que nós estamos adotando, né, ele já, logo de início, ele não retira uma certa responsabilidade do analista, né, nesse processo de condução, né? Ele não retira aí do analista algo que tem que ter um ouvido assim, um pouco mais apurado para a gente simplesmente não cair nesse lugar confortável de ficar depositando o ônus de uma possível parada do tratamento ou uma possível recusa do tratamento no paciente, né? Então, assim, às vezes um tratamento não funciona, não é necessariamente porque o paciente vai resistir. Porque para o Lacan, e talvez essa seja a grande novidade, né, que ele está trazendo aqui para a gente, para o Lacan isso é um fato já de início de que o paciente não quer mudar. Né? O que se percebe ao longo de uma análise é que o paciente ele não vai querer mudar assim. Né? Mesmo que conscientemente, manifestadamente, ele chega lá dizendo que ele quer mudar, que ele quer rever a vida dele, que ele quer fazer de uma outra forma, o que se constata quando você vai avançando com o tratamento, na verdade, o que se exprime e se manifesta é uma profunda dificuldade em fazer essa mudança. Né? É natural que seja assim. É natural que, de alguma forma, alguém não abra mão disso que é uma coisa que ele tem muito apreço. Uma dessas coisas que a clínica psicanalítica demonstra é que nós temos muito amor pelos nossos sintomas. A gente investe muito afeto nos nossos sintomas. A gente investe muito tempo nos nossos sintomas. Né? E não é assim de bom grado que a gente abre mão deles. Não é dessa maneira que funciona. Né? Então, assim, o Lacan ele não espera nenhuma autêntica mudança ou nenhuma autêntica vontade de mudar do paciente no início de tratamento.
né? Porque, de modo geral, a gente tem assim, algum funcionamento em que a gente cuida muito para a gente não desestabilizar as coisas. A gente quer manter um pouco as coisas como elas estão, mesmo quando a gente percebe que as coisas não estão indo tão bem assim, né? Não custa lembrar, né, gente, voltando assim a uma discussão da psicanálise, que a psicanálise ela vai entender a condição humana como uma condição dividida, né? O ser humano tem algo que é consciente, mas tem algo que é inconsciente também. Às vezes o que nós falamos não é exatamente da onde nós atuamos, assim, né? Então, isso que a gente está colocando aqui, de que o paciente não tem nenhuma vontade, né, genuína de mudar, o paciente não quer mudar, né? Isso não é uma suposição aleatória e abstrata que a gente faz. Isso é algo que se verifica na clínica quanto mais uma análise vai avançando. Uma análise ela vai avançando e, nesse sentido, a gente vai vendo que no avanço da análise, a gente não, né? O paciente ele vai vendo que no avanço dessa análise, talvez ele vai ter que mexer com coisas que ele não queira mexer, assim, né? E aí, nessa hora, a gente vê que tem alguns que recusam o tratamento, né? Nessa hora, a gente vê que tem alguns pacientes, né, que, de alguma maneira, assim, é esperado, de alguma forma, o paciente começar, assim, a faltar, a não querer vir, a não ter assunto mais, né? Isso, para um psicanalista, é, no mínimo, um sinal que ele deve ficar atento de que, talvez, assim, a gente esteja chegando perto da onde a gente precisa chegar, né? Olha que coisa, assim, paradoxal, e para quem talvez estiver um pouco desavisado nesse sentido, né, talvez possa tomar isso como um fracasso do tratamento, né? Às vezes, quando o paciente começa a faltar, não tem muito assunto, não interrompe o tratamento, isso pode ser um bom sinal de que a análise está operando. Isso pode ser um bom sinal de que a gente está começando a mexer em coisas que o paciente não quer mexer, mas que são necessárias que sejam mexidas até para que o tratamento ocorra de alguma maneira, né? Então, o que está em jogo aqui, não sei se isso fica suficientemente claro para vocês, é que isso vai exigir toda uma postura do analista, né? De também, assim, não responder muito facilmente, né, as recusas e os desinvestimentos do paciente mediante o tratamento, assim, né? A gente pode, às vezes, um pouco desavisado, achar que a gente está fracassando no tratamento, quando, na verdade, talvez só o que vai ser exigido da gente é uma certa calibragem, né? Já entendi, né? Toquei num assunto ali, que era um assunto que talvez mexeu, né? Talvez agora eu não vou mexer muito com isso, mas não quer dizer que eu não tenha que mexer com isso um pouco mais à frente, né? Então, assim, o que talvez seja legal da gente entender, né, pelo menos assim, sob uma certa perspectiva psicanalítica, é que os sintomas que nós criamos, né, são basicamente recursos defensivos. É muito comum, né, esses sintomas, principalmente os sintomas que nos são endereçados dentro de um set clínico, né, serem sintomas que são produzidos mediante eventos que são traumáticos, assim, né? Então, os sintomas, muitas vezes, é o modo como as pessoas arranjaram para lidar com situações que são muito difíceis, assim, né? É mais ou menos um arranjo que as pessoas fizeram para ter que lidar com algo que para elas é muito insuportável, é muito difícil. E aí, se propor uma análise é justamente ter que abrir mão desse recurso defensivo que talvez a pessoa, né, fez um uso excessivo desse recurso para que talvez ela perceba que, de alguma forma, isso que ela utiliza como uma defesa radical contra o mal-estar pode também estar produzindo sofrimento. Então, não é um pedido muito sedutor que uma análise faz, né? Eu nem sinto que é um analista que faz isso. O próprio processo de análise é uma convocação para o paciente sair de uma certa posição em que ele talvez esteja, assim, gozando naquela posição. É o termo que a gente usa, né? Então, de modo geral, a gente tem uma dificuldade maior, assim, em desestabilizar as coisas, e algo que uma vez funcionou e que talvez se prestou a uma certa ajuda ao paciente, não quer dizer que vai manter a sua eficácia eternamente. Pelo contrário, né? Uma das coisas que a gente também discutiu lá no quarto período, quando a gente discutiu um pouco o sintoma ele tem um pouco essa dupla face, assim, né? Ele pode originalmente vir ajudando, mas ele é como se ele tivesse uma data de validade, assim, né?
Em algum momento ele pode começar a trazer mais custo do que benefício, assim, né? No início ele traz mais benefício do que custo, mas depois ele traz mais custo do que benefício. Só que aí já era, né? Porque de alguma forma o paciente, como ele teve algum benefício com esse sintoma, ele não vai querer abrir mão disso assim tão facilmente, assim, né? A Fabiana está colocando assim, como se o sintoma fosse um modo de sobrevivência. Eu acho que é um pouco isso mesmo, sabe, Fabiana? É como se a gente fosse vivendo, a gente vai assim, né? Criando formas para ir sobrevivendo, assim, né? Mas essas formas, a médio e longo prazo, elas podem se esgotar, assim, né? Elas podem, pelo contrário. É estranho, né, falar disso, mas o sintoma, gente, é uma coisa que a gente pode se apegar a um sintoma. Né? Uma coisa que a clínica da psicanálise mostra muito bem é que nós temos predileções em relação aos modos como a gente gostaria de sofrer. Né? Até isso a gente escolhe assim, de alguma forma. Né? Eu prefiro sofrer assim do que sofrer assado. Esse processo, obviamente, não é muito consciente, né? Mas a gente escolhe modalidades de sofrimento. É como se fosse um pouco isso. Né? E a gente pode estar muito apegado a uma forma de sofrer e isso pode engessar a gente de muitas maneiras, assim, né? A Maria está perguntando, Chico, as outras vertentes conseguem compreender esse conceito do sintoma? E como isso pode estruturar o edifício do sujeito, como bem disse a Clarice Lispector? Eu vou até citar essa frase, né? Tem um slide aqui que eu separei ela. Então, não sei te dizer, Guta, né? Se outras abordagens... ela complementou aqui. A minha pergunta no sentido de saber se esse conceito de sintoma está presente em outras vertentes, ainda que o tratamento seja diferente. Então, outras vertentes da psicologia, eu estou entendendo que é isso, né? Então, eu não sei. Sinceramente, algumas abordagens que estão me vindo aqui à cabeça agora, eles não trabalham assim com essa ideia de que o sintoma dá algum sentido ao sujeito, o sintoma estrutura a pessoa, né? Por isso que a psicanálise vai ter que ter todo um cuidado aí, pelo menos na psicanálise, não é objetivo necessário do tratamento retirada de sintoma, né? Pelo menos não no início, porque aquilo assim, de alguma maneira, orienta e estrutura o sujeito, né? Eu sempre faço essa comparação, talvez não seja uma melhor comparação, mas é um pouco isso. É igual tirar remédio psiquiátrico de uma vezada só, né? Fazer uma retirada abrupta do remédio psiquiátrico. A pessoa toma um remédio psiquiátrico e aí você faz aquele desmame abrupto, né? O sintoma é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Se você retira do paciente um sintoma, que é onde ele está apoiado, né? E que é onde ele minimamente, assim, está conseguindo sobreviver, ele desmonta, né? Assim, ele pode, de alguma forma, fazer até um quadro fóbico, porque aquilo ajudava ele a conter e se orientar, assim, né? E aí, eu confesso que aí eu estou limitado, né? Talvez vocês que estão mais atualizados na discussão aí de outras vertentes, né? Conseguiriam falar, né? Mas não sei, né? Então, assim, o essencial disso que eu estou trazendo, que eu queria assim, que ficasse para vocês, né, em relação à abordagem psicanalítica, né, que o essencial do sintoma é que o sintoma ele tem algo nesse sofrimento que também produz alguma satisfação. Né? Eu sei que isso é um pouco paradoxal e às vezes não é tão simples de entender, mas é um pouco isso que eu estava falando antes, assim, né? A gente retira a satisfação até das nossas insatisfações. E a gente vai tendo assim alguma predileção propriamente numa maneira de sofrer, né? A Inês está perguntando, professor, toda psicossomatização no corpo é visto como sintoma? É sempre difícil, sabe, Inês, dizer assim, tudo, né? São coisas... É difícil falar de tudo, né? Tem tantas possibilidades assim, né? Mas eu acho que se você tem um sintoma no corpo, né? E esse sintoma ele não tem causa orgânica, ele não tem algo assim que de fato é uma disfunção fisiológica, vamos pensar assim, né? Isso no mínimo dá bastante indicativos e dá bastante margens para a gente achar que pode haver algo assim, do que também se chama, né? Você falou de psicossomatização, mas também se chama em psicanálise de sintomas de conversão, né? A gente faz essa conversão de problemas emocionais em problemas do corpo, assim, né?
Então, não sei se todo, né? É uma pergunta toda, é muito forte afirmar, né? Mas é muito comum, às vezes, que coisas que são do corpo não tenha nada a ver com o corpo, né? É um exemplo que eu costumo trabalhar em sala de aula, do quanto que, às vezes, alguns pacientes que chegam com questões que, aparentemente, elas deveriam ser mais endereçadas ao médico, talvez, se bem investigadas, elas não têm nada a ver com o corpo fisiológico mesmo da pessoa, né? Tem a ver com conflitos que a pessoa vive por aí e que aí vai para o corpo, né? Que ela somatiza, igual você está dizendo e tal, né? Então, é um pouco essa história, assim, né? Então, assim, os sintomas, gente, ele produz alguma satisfação para o sujeito, né? É como se fosse assim, se a gente quisesse simplificar a conversa, né? O sintoma, ele pode ir se tornando a zona de conforto da pessoa. Porque a pessoa quer sempre fazer daquela mesma forma, né? Ela sempre quer, assim, sofrer do mesmo jeito, né? É uma conversa também que eu tive com vocês lá no quarto período, né? Às vezes, em psicanálise, trocar o sofrimento de alguém já é terapêutico, assim, né? Vai sofrer de um outro modo. Porque quando a gente começa a topar outras modalidades de sofrimento, isso também exige da gente algum movimento, né? Isso exige da gente, de alguma forma, né? Tá se colocando na vida a partir de outras posições também, né? E não a partir dessa posição, que é uma posição que mortifica. Essa posição de ficar repetindo a mesma forma de sofrer é um pouco mortificante, assim, né? Justamente porque talvez o sujeito aí não está muito exigido de se ver tendo que fazer coisas que usualmente ele não faz. Também é uma dessas coisas que sempre gosto de tratar, né? E de falar, porque eu acho que isso facilita a conversa, né? Nós preferimos uma angústia conhecida a uma angústia desconhecida. Dá muito mais trabalho a gente ter que se haver com uma angústia desconhecida do que a uma angústia conhecida, que eu já entendo como funciona, que eu já sei como é, que eu já sei minimamente, assim, quando eu fico meio assim, o que eu faço, né? E por isso que se gera um apego, porque essa angústia conhecida, ela é mais segura, né? Esse sintoma conhecido, ele é mais seguro. Ele nos deixa, assim, menos na possibilidade de ter que se haver com coisas que nós não sabemos direito, assim, né? Então, não é um pedido muito simples que a gente faz numa análise quando a gente pede para alguém abrir mão de algumas coisas, assim, né? Que está fazendo ele sofrer. Então, isso às vezes é mesmo uma relação, assim, tensa dentro de uma análise, né? Porque você às vezes vai de encontro, né? Você frontalmente se opõe a um lugar que o paciente quer ficar, assim, né? E é óbvio que isso tem que ser feito com muito tato, assim, né? Mas às vezes isso gera tensões, isso gera raiva do analista, né? Assim, às vezes é difícil para o analista também não cair um pouco assim numa certa cena, né? Que o paciente pode fazer. Não é muito simples, né? Mas eu diria que tem algo que para que a gente, pelo menos assim no campo da psicanálise, fique atento, né? A gente tende a querer não desestabilizar as coisas. A gente tende a querer manter as coisas como elas estão, mesmo que essas coisas estejam nos fazendo sofrer, assim, né? Talvez é um pouco aquela história assim, tem como aí, né, resolver a minha ansiedade sem fazer com que eu me questione muito sobre a minha ansiedade? É um pouco isso que, pelo menos aqui para a psicanálise, não dá muito, né? O sujeito ele quer resolver a ansiedade dele sem se colocar em causa, né? Sem se questionar sobre essa ansiedade, na maneira como ele se porta nas relações, na maneira como ele propriamente assim, né, pensa algumas coisas sobre a vida. Ele quer livrar-se do sintoma sem se haver, talvez, com a causa de produção do sintoma. Isso, às vezes, é um pedido um pouco obsceno, né, que se faz dentro de um set clínico e que a gente não vai responder. Pelo menos dentro de psicanálise, é quase impossível a gente fazer alguma condução em relação a algum sintoma sem colocar o sujeito em causa, né? O sujeito precisa estar colocado em causa aí, né? Talvez é um pouco uma frase clássica do Freud, né? Que é utilizada bastante assim como um paradigma clínico do que a gente faz, né? Teve uma determinada paciente do Freud em que ele perguntou, né, para essa paciente qual que era a responsabilidade dela na desordem da qual ela se queixava, né? Afinal de contas, esse sofrimento e esse mal-estar que você está sentindo, né,
qual é a sua responsabilidade nesse processo, assim, né? E que isso, gente, pode parecer muito assim um lugar muito comum na psicologia, né? Talvez vocês já devam ter ouvido falar disso de muitas formas e tal, mas é impressionante o quanto que a gente tem uma dificuldade muito grande de se colocar assim como, pelo menos em uma parte, pelo menos parcialmente, como aquele que está produzindo o próprio sofrimento do qual está se queixando, assim, né? É impressionante assim, quanto comportamentos queixosos, muitas vezes, são comportamentos em que a pessoa não vê a implicação dela naquele processo, assim, né? Porque entende? É um pouco essa lógica, assim, né? Eu acho que tem muito disso aí, de uma dificuldade mesmo da gente de se ver assim, tendo que fazer algum movimento, tendo que despender alguma energia e tendo que perder alguma coisa, né? Talvez esse seja um ponto, assim, né? Eu acho que é muito difícil para os seres humanos, de modo geral, perder algo que eles têm muito apreço, né? E o sintoma é uma dessas coisas que nós temos muito apreço, assim, né? É fácil se livrar e abandonar coisas que a gente não é muito ligado afetivamente. Mas coisas que nós somos ligados afetivamente, eu estou falando do sintoma. Você pode pensar uma pessoa, né? Que você é ligado, que você gosta, que você gostaria de ter ela por perto. Perder essa pessoa é uma coisa muito difícil. O sintoma é a mesma coisa, né? Algumas pessoas, inclusive, dizem que o sintoma é um parceiro do sujeito, né? A gente cria parcerias sintomáticas, assim, né? O termo é esse mesmo, é um parceiro, é uma relação quase de amizade, assim, né? Eu lembro de uma paciente lá que eu atendi que ela falava uma coisa que eu achava interessante, assim, né? Ela falava assim, eu sou a minha melhor companhia, né? Ela vinha assim um pouco com esse papo. Eu adoro ter a minha companhia, eu adoro eu mesmo ficar por eu mesmo, eu com as minhas coisas, né? Era impressionante, eu achava muito curioso. E ela se queixava de muito assim isolamento, né? Ela se queixava assim de muita dificuldade de socialização, assim, né? É um pouco difícil mesmo, né? Para uma pessoa que supõe que ela é a melhor companhia dela, é lógico que ela não conectava essas coisas, assim, né? É lógico que ela, de alguma maneira, isso foi um trabalho que foi sendo costurado em análise, né? Mas era alguém, assim, que tinha um amor por si mesmo muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, se queixava de solidão, se queixava de isolamento, assim, né? É um pouco isso, né? Não sei se eu estou me conseguindo fazer claro e tal. A Inês comentou, uma zona de conforto que não é tão confortável assim. Eu acho que é isso, sabe, Inês? Tem uma ambiguidade nessa história, né? Tem uma zona de conforto no sentido de não querer sair dali. Mas estando ali, tem alguma agonia mesmo, assim, né? É um pouco essa história, né? A Bianca comenta, um certo gozo no sofrer, assim. Francisco, Pode falar. no caso, a pessoa ela não tem isso como forma consciente, né? Isso acontece de uma forma que ela não tem acesso. Ela só faz, mas ela não sabe o porquê, de repente. É isso? Isso. Ela tem consciência do sintoma dela, ela tem consciência de que ela tá curtindo isso ou não? Eu acho que em boa parte das vezes não, assim, né? Ela não sabe um pouco assim disso que é uma pergunta, né? Que às vezes eu sempre tento insistir com alguns pacientes assim, né? O que o paciente pode estar extraindo desse sintoma, assim, né? O que às vezes para facilitar, né? O que você acha que você está ganhando com isso, né? Na grande maioria das vezes as pessoas não sei, eu só vejo sofrimento, né? Entende? Mas é muito difícil, gente, e aí vocês podem usar, né, diversas teorias para pensar isso, é muito difícil que alguma coisa se mantenha se não tenha, né, assim, algum ganho, né? Você pode ler isso, se você quiser, até para uma leitura behaviorista, assim. Nada se mantém se não tiver algum reforço. O sintoma não é diferente, assim, entende? A clínica psicanalítica dá amostras disso de muitas formas, né? Um sintoma se mantém porque algum ganho há ali nesse sintoma, né? Então, assim, não dá muito para a gente comprar, às vezes, né? A versão que o paciente faz da sua relação com o sintoma, né? De que ele não possa estar gozando com aquilo, assim, né? É claro que é isso que a Jennifer falou, né? Não é uma coisa assim que ele faz isso assim
conscientemente querendo fazer, né? Mas tem algo ali que é preciso levar ele a perceber o quanto que ele pode estar apegado a isso, assim, e que de alguma forma ele vai ter que abrir mão disso. Essa mesma paciente que eu estava citando anteriormente, né? Numa certa sessão lá, ela comentou, né, o quanto que quando ela estava sozinha, que ela não tinha ninguém em casa, que ela fazia a rotina dela, ela lia os livros dela, ela via os vídeos dela, né? E aí que quando chegava alguém em casa, alguns parentes dela, ela ficava extremamente estressada, né? Porque ela tinha, assim, que talvez, assim, se reposicionar em relação à rotina dela, né? Para talvez minimamente manter a relação lá com as pessoas, assim, né? Então, no caso dessa minha paciente específica, né, a questão não era eu dizer para ela, olha, você está gozando aí com o seu sintoma, com a sua rotina que você não quer abrir mão, né? Mas talvez era mostrar para ela que se ela quer ter uma relação muito intensa com ela mesma, isso talvez exclua a relação com os outros, assim. E aí não dá para ela se queixar nesse sentido de que ela é uma pessoa sozinha. Entende a amarração que eu estou fazendo, né? Então eu não estou ali para ela, eu não estou ali para dizer para ela viva sozinha ou vai se socializar com as pessoas. Eu estou ali para ela para mostrar para ela que essa queixa é uma queixa infrutífera, principalmente porque ela está produzindo esse tipo de solidão, né? Porque ela está muito apegada a um amor que ela tem por ela mesma, assim, né? Não sei se consigo me fazer claro aí no exemplo, entende? Mas é algo que não dá para ter as duas coisas, né? Não dá para ela ter esse amor enorme com ela mesma e ainda assim não querer ser sozinha, porque relação com as pessoas envolve ceder um tanto de si, né? Envolve você talvez não ficar muito apegada a uma rotina em que você vai fazer as suas coisas e que aquilo te dá muito prazer, etc. Qualquer coisa nessa direção, assim, né? A Guta pergunta aqui, né? Essa pergunta, qual a explicação nisso que te faz sofrer, é assustadora durante esse processo, mas é uma possibilidade de pensar a autorresponsabilização diante disso. É, isso mesmo, né? O sintoma é uma bengala. Eu acho que é uma bengala, Fabiana, mas é uma bengala que funciona por um tempo, assim, né? Nós vamos até falar um pouco disso mais à frente, assim, o quanto que o sintoma é uma coisa que não funciona para sempre, né? E normalmente é aí que está a história, né? Mais à frente eu devo conversar isso com vocês, assim. É esse o momento que o paciente procura uma análise. Vocês podem guardar isso, que é muito comum isso acontecer. Usualmente, quando uma pessoa vai procurar uma psicoterapia, é quando tinha um sintoma que funcionava e que não está funcionando mais. Enquanto o sintoma está funcionando, talvez assim, enquanto o sintoma está dando mais benefício do que custo, ninguém pensa em análise, a gente vai sobrevivendo. Agora, quando esse sintoma, né, essa escolha aí de sofrimento inconsciente, né, para de funcionar, aí o paciente bate lá na análise pedindo ajuda. Esse, normalmente, assim, é a posição que usualmente o paciente chega para a gente, assim. Tinha uma coisa que estava funcionando e agora não funciona mais, assim, né? A Guta coloca aqui, o que é diferente de se atribuir mais culpa ao paciente, né, no sentido de culpabilizá-lo por essa permanência no sofrimento, né? Então, Guta, eu já pensei tanto sobre essas coisas, né? Eu confesso que eu tenho que estudar um pouco mais, assim, né? O que é culpa, o que é responsabilidade, isso é uma questão para mim, assim, sabe? Tem hora que eu acho que essa distinção é só uma distinção bonitinha, para a gente não ter que se haver com a culpa, né? Porque a gente aprende que culpa é uma coisa feia, assim, né? É algo que... Eu acho que existe uma culpa que é muito pouco produtiva, com certeza, né? Eu acho que existe uma culpa aí que é uma culpa que só nos paralisa, né? Que faz com que a gente fique assim, talvez uma culpa mais ligada a um ressentimento, né? Que é aquela culpa de eu devia ter feito isso e não fiz isso, por que que não fiz? E aí a pessoa fica se martirizando por que que ela não fez, né? Mas eu acho também que tem uma culpa que pode ser produtiva, assim, né? Eu não sei muito, assim, sabe? Às vezes, talvez isso que a gente chama de responsabilidade, né? Pode ser, assim, também tomado como uma culpa produtiva, assim, né? É um negócio que eu confesso que no atual momento, né, que eu estou sobre essas questões, eu tenho um pouco de dúvida, assim, né? Se a gente não quer também, assim, livrar, às vezes, demais o paciente de se interrogar, né?
de talvez assim, olha, é preciso olhar aí o que você está fazendo, tem coisa que você está fazendo que você está mandando mal, assim, né? E se, pô, tem que se ver com isso, assim, né? Não, eu entendo a sua questão no sentido de que isso, assim, pode levar mais à paralisação do que produção, né? Mas eu não sei muito se tem outro nome, assim, né? Sei lá, estou até me confundindo já no que eu estou falando aqui, né? Mas eu acho que existe uma culpa que pode ser produtiva, sim. Eu acho que isso é muito próprio de um tempo que nós vivemos, né? Todo mundo quer fazer tudo, né? Todo mundo quer fazer assim o que deseja fazer, mas não quer ter culpa de nada, assim, né? Eu não sei, né? Eu fico um pouco pensando, né? É uma coisa que dá para a gente discutir assim, talvez num outro momento, assim, né? Acho que tudo, aí sim responsabilidade, né? Tudo que nós fazemos exige que a gente arque com uma responsabilidade, seja, né, das consequências boas, seja das consequências ruins, assim, né? Eu fico um pouco com medo de consistir a ideia de que nós podemos fazer tudo que nós quisermos fazer e nós estaremos aliviados de qualquer responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo, assim, né? Eu não acho que há muito compromisso ético aí. Sei lá, negócio que eu vou estudar mais, de repente eu consigo falar melhor mais à frente aí, né? A Inês pergunta, seria quase um curativo numa hemorragia? O sintoma, Inês, né? Se for o sintoma, eu acho que sim, né? Eu acho que é uma analogia interessante que você está trazendo, né? Acho que é um pouco isso mesmo, né? E é um pouco essa história, né, gente? Eu, de novo, insistindo um pouco, né? Eu acho que enquanto as coisas estão no mais ou menos, né, a gente vai levando, assim, né? Isso talvez seja um grande equívoco, assim, do funcionamento, né? O que seria um paciente ideal? O paciente ideal seria um paciente que chegasse numa análise, olha, as coisas estão mais ou menos, e eu estou aqui por isso. Mas, normalmente, os pacientes não chegam numa análise enquanto as coisas estão mais ou menos, né? Os pacientes chegam numa análise quando o caldo entornou, quando o curativo já não está segurando mais a hemorragia, assim, né? Talvez seja porque a gente tem pouca cultura preventiva, né? Talvez porque a gente assim não entende muito o psicólogo, né? Como um lugar de saúde. A gente que eu falo assim, as pessoas, né? A massa leiga em relação à psicologia, isso que eu estou pensando, né? É um pouco essa história, né? Então, assim, quando eu digo isso, né, gente, não existe autêntica vontade de mudança, né? Não é que a gente está tomando o paciente assim como alguém preguiçoso, né? Ou alguém assim que... Isso tudo está num processo muito inconsciente, assim, né? Alguém que, no fundo, quer só moleza, né? Mas o que se verifica e o que se constata, né? É que quando o paciente chega num determinado ponto da estrada, que a estrada se bifurca, né? E aí, de um lado, continuar repetindo com o meu sintoma, ou ir para uma coisa nova, a grande maioria das vezes a gente tende a continuar repetindo com o nosso próprio sintoma, né? Talvez, no final das contas, isso possa ser resumido na ideia de que mudar é mais difícil do que parece, né? Não é tão simples mudar assim. A gente tem que parar com essa história de que mudar basta uma questão de boa vontade. Isso vai colocar a gente, assim, às vezes um pouco angustiado, um pouco atormentado. Não é um processo muito fácil, assim, né? Então não dá muito, né? Aqui talvez o cuidado que a gente tem que ter não dá muito para a gente confiar na vontade de mudança do paciente como um motor de uma análise, né? Se você ficar assim, depositando esperança demais de que o paciente ele tem vontade de mudar e só com a vontade de mudar é que uma análise vai avançar, a gente vai nadar e morrer na beira da praia, porque é natural, é esperado em algum momento que essa vontade, né, assim, esse desejo de continuar a análise diminua, né? Torna a dizer, isso pode ser um sinalizador, não é que mas pode ser um sinalizador de que a análise está funcionando, assim, né? Porque ele não está querendo vir. E aí nessa hora que a gente talvez tenha que entrar mais, né? Nessa hora que a gente tem assim que aparecer mais, né? Na grande maioria das vezes, né, os pacientes ficam inventando desculpas para ir embora, assim, né? Eles ficam... Uma coisa que é muito comum, né, e que é bem legal de compartilhar com vocês, assim, é impressionante, gente, o quanto que às vezes essa resistência do paciente que a gente está falando aparece pela questão do horário, né? Pacientes que ficam trocando demais de horário, assim,
Às vezes pode ser que a pessoa tenha uma agenda muito complicada, né? Mas às vezes pode ser também uma grande forma do paciente ficar assim, né? Não sei se eu citei esse exemplo aqui, essa semana eu citei esse exemplo, não sei se foi aqui ou foi em outra turma, né? Mas eu lembro de uma paciente minha que ela tinha essa coisa com o horário, ela vivia mudando, aí eu tive assim, e aí eu estou relatando todo o processo para vocês, isso não foi uma coisa mágica, né? Mas eu lembro de uma paciente que ela começou assim, ela sempre estava me perguntando, tem tal horário, tem tal horário. Em alguns horários eu não podia, né? Porque eu não tenho uma agenda livre total. Em outros eu podia, né? E aí teve uma determinada altura do tratamento que eu senti que a coisa assim, foi um pouco apertada para ela, que aí me pareceu que ela, muito inconscientemente, começou a pedir os horários que ela sabia que eu não podia atendê-la, né? Isso lá atrás eu já havia falado, ela tinha essa informação, e aí tinha uns determinados horários lá que não dava para atender ela, porque eu não tinha aquele horário disponível, assim, né? E da maneira como eu lia, no fundo, ela estava ali meio que negociando, no fundo ela queria, assim, queria parar a análise, mas eu estou parando a análise, não é porque eu não quero continuar a análise. Eu estou parando a análise porque o meu analista não tem horário para me atender. Entende? Assim, é diferente, né? A gente vê que aí... E ela não estava fazendo isso de modo algum, assim, de maneira maléfica, né? Eu acho que isso tudo estava na coisa da transferência, na coisa da relação, assim, né? E aí, para me livrar disso, o que eu fiz foi dar um jeito de ir atender ela naquele horário que, a princípio, eu não podia, né? Eu tive que desmarcar algumas coisas, não, bicho, eu vou lá e vou atender essa paciente nesse horário que ela está pedindo, né? Porque talvez ali seria uma forma de bloquear um pouco essa tentativa de não passar por um determinado ponto, né? E funcionou mais ou menos assim, né? Depois daquilo, ela continuou insistindo assim, né? Então, horário, né? Quando vocês foram começar a atender aí, na FAESA, né? Mais na questão mais psicoterapêutica, vocês têm que ter muito cuidado, né? Às vezes o horário é só horário, mas às vezes não é horário. Às vezes o horário é uma forma do paciente estar encontrando essas desculpas para ele não insistir no processo, assim, né? Então, ó, um pouco resumindo essa história, né, uma análise ela está operando quando ela está convocando o paciente a sair de uma posição em que ele está gozando. Né? Aí a gente vê uma análise que verdadeiramente esteja operando. Né? Isso vai passar por interrupções, isso vai passar por falta nas sessões, né? Porque isso envolve, de alguma forma, fazer com que o sujeito abra mão de alguma coisa que ele não está muito disposto a abrir, mas que talvez seja ali a grande produção do sofrimento dele. Tá? Para resumir essa história, né, também, outra forma da gente resumir, eu trago essa frase aqui do Hipócrates, né, recorrendo aí ao saber dos antigos, dos gregos, né, como é muito comum a psicanálise, né, acho que isso resume, de uma certa forma, tudo isso que eu disse hoje para vocês, que é a ideia de que, antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Né? E o que se verifica é que, muitas vezes, nós não estamos dispostos a desistir dessas coisas. É um trabalho um pouco mais duro, assim, né? É um trabalho que ele requer um pouco mais de insistência. É claro que o Hipócrates aqui está falando assim de um certo circuito médico, né? A psicanálise não tem pretensão de cura, a gente não trabalha com cura, né? Não é muito por aí que a gente vai pensar um tratamento analítico, né? Mas acho que a segunda parte aí da frase é perfeita, assim, né? Talvez seja uma dessas primeiras coisas que você, como futuro analista ou futuro terapeuta, né, deva sondar lá na relação com o paciente, né? O quanto que ele está de fato disposto a desistir de algumas coisas. E aí talvez você vai ter que pensar todo um arranjo, todo um manejo, né, para ir demonstrando isso para ele e ver como é que você vai poder contornar essa história. Cada caso é um caso, né? Tá bom, gente, por hoje, ok? Acho que está de bom tamanho, né? A gente avançar até aqui, e aí a partir daqui a gente continua aí na próxima aula. Podemos parar por aqui, então? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida?
Ó, a Fabiana tá perguntando aqui, né? O pessoal tá... a aula passou rápido mesmo, né? Eu também achei. A Fabiana tá perguntando aqui, ó, Francisco, essa frase, antes de curar alguém, isso é realmente possível? Uma cura? Eu sempre me questiono sobre isso. Então, Fabiana, essa é uma discussão gigante, assim, né? Eu não... Para começar, né? Assim, eu acho que ninguém cura ninguém, né? Se a gente pode falar de cura, eu acho que quem se cura é o próprio sujeito, assim, né? Então, assim, acho que a primeira, se há alguma cura, não sou eu, analista, que estou curando, né? É o paciente que vai se curar, assim, né? Se ele se empenhar para isso, se ele buscar, né? Mas pelo menos sobre o ponto de vista da psicanálise, né? Assim, o Freud tem um texto em que ele tenta discutir sobre isso, né? Que é um texto chamado Análise Terminável e Análise Interminável, né? É que tem talvez assim um tanto que acabe, né? Em termos de sofrimento, mas tem um sofrimento que não acaba, assim, né? E ninguém tem a garantia também de que fez um processo de análise, levou um processo de análise a termo, resolveu lá uma série de sintomas, ninguém tem a garantia de que esses sintomas não possam voltar em algum momento de nossas vidas, porque aconteceu uma grande tragédia e a gente se abalou, né? Assim, cura é uma palavra muito forte quando a gente tem a pretensão de achar que alguém pode estar plenamente curado de todo sofrimento que, porventura, ela possa vir a ter ao longo da vida, né? Isso não existe, assim. Eu acredito que haja, assim, talvez uma possibilidade de criar novas relações com o sofrimento que existe e é inextirpável da vida, né? Mas o que eu posso dizer é isso, a psicanálise, ela não... Essa ideia de cura, né, é uma dessas coisas que não é muito por aí que a gente surfa, não. Né? A gente vai falar de outras coisas mesmo. E eu acho que essa sua colocação é importante, né? Essa coisa de... Eu acho que a psicanálise, ela não pensa a coisa assim... Se a gente pudesse desenhar um gráfico, né? Ela não pensa um gráfico em que o sujeito está aqui embaixo e que aí ele vai subindo, 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 até que ele chega no auge, né? Até que ele chega lá no paraíso, e ali ele está livre de todo o mal, de toda a dor. Esse é um gráfico assim ascendente que não representaria muito a psicanálise. Eu acho que uma coisa cíclica, né, representa mais o que a gente pensa, assim, né? A gente fica dando voltas em torno de mesmas coisas, o sofrimento sempre vai aparecer, né? Mas talvez é justamente porque a gente também passa sempre pelo mesmo ponto, né, que talvez a gente aprenda a passar por esse ponto que invariavelmente retorna de um outro modo, assim, né? Esse ponto invariavelmente vai aparecer. Esse horror, esse tormento, né, invariavelmente vai aparecer. Talvez o que a gente possa é aprender a passar por esse ponto de novas maneiras, assim, né? É um pouco isso. O Freud, inclusive, dizia, né, que a pretensão da psicanálise não era uma pretensão de livrar alguém de nenhum sofrimento pleno, assim, né? O que a psicanálise apenas pretende é tirar alguém de um sofrimento muito intenso e colocar ele para sofrer o sofrimento comum, o sofrimento do dia a dia, né? Mas não de livrar ninguém. Então, pode parecer uma coisa assim, né? Um pouco, sei lá, né? Meio esquisito, né? Quando a gente está pensando numa coisa assim mais de tratamento psicoterápico, né? Mas é isso, assim. Se o sujeito está sofrendo sofrimento comum, que é o sofrimento de estar em relações e estar vivendo, pode acabar a análise, né? Final de análise, assim, porque não tem muito mais o que fazer. Pelo menos para a gente, psicanálise, a gente não acha que tem, assim, né? Vou abrir o sistema aqui, tá, gente? Para fazer a chamada. Já vou liberar vocês. Então, eu vou chamar o nome, tá, gente? Se vocês puderem digitar presente, é melhor, porque ele registra aqui, né? Agnes, Alice, Bressan, Aline Lima. A Aline tá por aí? Não? Ana Flávia Couto. Bianca. Karine Canal. Carolina Rodrigues. Eduarda. Fabiana.
Gabriel Rossetti, Gabriela Neri, Giovana Luiza, Inês Domingos, Jennifer, Júlia, Júlia tá por aí? Acho que não, né? Caroline, Lucas Oliveira, Caroline da Química, né? Agora eu lembrei que a Carol veio da Química. Maria Augusta, Maria Eda, Rayane, Renata, Renata não, Cíntia, Soraya, Suiane, Tainá, Vanessa Dias. Tainá tá por aí? Acho que não, né? Não respondeu. Dona Tainá tá presente? Vanessa Dias, ok. Vanessa Souza, Viviane, Yasmin. Gente, então é isso. Obrigado aí pela paciência, né? E semana que vem estamos de volta aí. A gente continua esse texto e vamos vendo, né? Como é que a gente vai avançando. É isso. Bom final de semana para todos aí. Até uma próxima. Valeu, até mais.